Santo Paráclito haverá de lembrar-vos de tudo que tenho falado. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou pela terceira vez se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre Johnny, caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho da liturgia de hoje nos apresenta a confissão de amor de Pedro a Jesus. Vimos que por 3 vezes Jesus perguntou a Pedro se ele o amava, ao que ele respondeu prontamente que o amava de todo o seu coração e com todas as suas forças. A esta tríplice pergunta que Jesus faz sobre o amor a Pedro, nos faz recordar outras 3 perguntas que Jesus fizera a Pedro, melhor dizendo, a tríplice negação de Pedro a Jesus, quando ele o negou, quando Jesus estava a caminho do Calvário. E por isso mesmo, nós ouvimos no Evangelho que quando Jesus lhe referiu a terceira pergunta, Pedro se entristeceu, porque ele se recordou que por 3 vezes havia negado o Senhor
o seu mestre. Mas naquela circunstância, era compreensível que Pedro negasse Jesus. Porque diante daquele furdunço todo, quando Jesus fora condenado e estava sendo levado para ser julgado, eles sabiam que Jesus iria morrer. Então Pedro negou Jesus naquela circunstância, porque ele estava movido pelo medo. Ele teve medo também de morrer. Por isso, de fato, ele naquela circunstância negou a Jesus. Agora a situação é completamente diversa. Diante do ressuscitado, Pedro não precisa mais ter medo. Com a sua ressurreição, Jesus infundiu o seu amor no coração de Pedro, afugentando dele todo e qualquer medo. Diante do ressuscitado, aquele que venceu a morte, Pedro não tinha mais por que ter medo de morrer. Por isso, ele declara todo o seu amor a Jesus. E lhe diz: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E olhando esta declaração de amor de Pedro a Jesus, nós podemos nos perguntar: e nós, de fato, amamos ao Senhor de todo o nosso coração? Ou será que ainda nos deixamos levar por medo, por coisas, por pessoas? É preciso ter um coração desapegado. É preciso, de fato, entregar todo o nosso coração, toda a nossa vida a Jesus. E por isso mesmo, olhando hoje este exemplo de Pedro, nós devemos declarar o nosso amor incondicional a Jesus. Esta atitude de Pedro é para nós um exemplo e nós precisamos seguir este exemplo. Jesus, aquele que venceu a morte, o ressuscitado, está diante dele, está diante de nós. Nós estamos já concluindo este período pascal, aonde de forma mais iminente nós, enquanto igreja, celebramos com grande festa, com grande júbilo, o ressuscitado. Por isso, durante os 50 dias da Páscoa, nós temos o círio pascal aceso no centro, para nos mostrar e nos recordar que Cristo venceu a morte e ressuscitou. Todavia, nós não podemos jamais esquecer de que a nossa fé é uma fé pascal. A nossa fé tem razão de ser, porque Cristo venceu a morte e ressuscitou para nos dar a vida. E por isso, a cada Eucaristia que celebramos, a cada missa em que participamos, nós celebramos este mistério do Cristo ressuscitado, vencedor da morte. E por isso mesmo, não precisamos mais ter medo, mas devemos olhar para Jesus e confiar a nossa vida a Ele e declarar o nosso amor incondicional a este Senhor que tudo faz por nós. E amar Jesus não significa somente dizer que amamos da boca para fora. É preciso que de fato este nosso amor a Jesus brote do mais profundo do nosso coração. Porque dizer eu te amo é muito fácil. E nós podemos dizer isso da boca para fora. Mas a palavra, ela encontrará pleno sentido se de fato nós, no mais profundo do nosso ser, de fato amarmos a Jesus. Precisamos amá-lo com as nossas atitudes, com gestos concretos. Já dizia São Francisco de Assis:
o amor não é amado. Basta olharmos a nossa sociedade, basta olharmos as atitudes, muitas das vezes nossas, não precisamos nem olhar a atitude dos outros, basta olhar as nossas atitudes. Quantas das vezes nós não amamos a Jesus e o negamos com as nossas atitudes. Todavia, o Senhor sempre nos concede uma nova oportunidade. E Ele concedeu a Pedro esta nova oportunidade. Por isso mesmo, nós precisamos olhar com atenção este cuidado de Jesus. Porque diante da declaração de amor de Pedro a Jesus, Ele confiou a Pedro uma missão. A missão de apacentar as suas ovelhas, a missão de conduzir a sua igreja. Mas eu não sei se vocês já se fizeram esta pergunta. Antes de compreender este episódio, inúmeras vezes eu já me perguntei, mas como pode Jesus ter confiado a condução da igreja àquele que o negara por 3 vezes? Por que Jesus não confiou a condução da igreja a João, que esteve todo o tempo, até a sua morte, ao pé da cruz, junto com Maria e Maria Madalena e as outras mulheres que ali estavam? Se formos analisar assim, entre aspas, por mérito, podemos dizer que João deveria receber este cargo, por assim dizer, da condução da igreja. Todavia, Jesus confiou esta missão a Pedro, aquele que o negara. E isto para nós deve ser um exemplo, porque o Senhor sempre nos dá uma nova chance, uma nova oportunidade. Nada para Jesus está perdido. Nem mesmo o mais ínfimo dos pecadores tem jeito. Vocês nunca ouviram e nunca ouvirão dizer que Judas, o traidor, foi condenado. A igreja nunca afirmou isso e nunca afirmará, porque nós não temos esta certeza. Até o último segundo antes da morte, tem jeito para cada um de nós. Todavia, não é preciso esperar os últimos segundos de vida. O Senhor a cada dia nos concede uma nova oportunidade. Ele nos concede vida, nos concede saúde, para que nós possamos cada vez mais nos aproximarmos dEle e de fato declararmos este nosso amor incondicional a Ele. Porque amando a Jesus, nós saberemos como amar ao nosso próximo. Por isso, o primeiro mandamento da lei de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas. E depois, Jesus acrescenta, e ao próximo como a ti mesmo. Se nós não somos capazes de amar de fato aquele que está ao nosso lado, o nosso irmão de comunidade, aquele que nós vemos passar por necessidade, vai nos dizer a palavra de Deus. Se nós não amamos a este irmão e dizemos que amamos a Deus, somos mentirosos. Porque nós precisamos manifestar este nosso amor concreto em atitudes, em gestos que se manifestam no serviço e no amor ao próximo. É por isso mesmo que nós devemos agarrar a cada novo dia a oportunidade que o Senhor nos dá, para que nós possamos nos convertermos e mudarmos de vida, e para que nós possamos cada vez mais nos aproximarmos do Senhor, tendo a nossa vida transformada. Nós estamos nestes dias nos preparando para celebrar com grande festa, com grande júbilo, a solenidade de Pentecostes.
E foi justamente em Pentecostes que o Espírito Santo foi derramado abundantemente sobre a igreja. E os discípulos tiveram coragem de não ficarem mais ali movidos pelo medo, mas saíram para poder pregar o Evangelho. Nós também precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, nos deixarmos impulsionarmos por esta coragem, por esta força que o Espírito Santo nos dá, para que o anúncio do Evangelho não fique circunscrito somente entre essas quatro paredes desta igreja. Porque é muito fácil vir aqui à igreja, sentarmos, ouvirmos a palavra de Deus, e muitas das vezes nem ouvimos, estamos aqui somente de corpo presente. E não permitimos com que a palavra de Deus ela entre no nosso coração, transforme a nossa vida e nos impulsione para que nós possamos levar a mensagem do Evangelho depois que a celebração termina e em todos os lugares onde quer que nos encontremos. Infelizmente, ainda como os apóstolos antes do ressuscitado aparecer no meio deles, nós estamos movidos muitas das vezes por um medo de anunciarmos o Evangelho, medo de dizermos quem de fato nós somos, católicos apostólicos que professamos a fé no Cristo ressuscitado. Mas se de fato nós queremos que a nossa vida seja transformada, se de fato nós queremos que aquela vontade do Senhor se cumpra, de que todos sejam um, nós precisamos fazer com que este Espírito Santo, a quem nós estamos honrando nestes dias, ele transforme a nossa vida. E eu já vos advirto, permitir com que o Espírito Santo entre na sua vida é uma atitude de coragem. E por que, diácono, você está dizendo isso, que é uma atitude de coragem? Porque na medida em que nós abrimos o nosso coração para a ação do Espírito Santo, quando ele entra na nossa vida, ele faz uma completa mudança. É uma espécie de um tsunami que entra na nossa vida e ele vai transformando tudo para depois colocar tudo no seu devido lugar. Nós ouviremos na primeira leitura, no próximo domingo, que quando o Espírito Santo entrou no lugar onde os apóstolos e a Virgem Maria estavam reunidos, ele se apresentou como um vento forte que invadiu o lugar e preencheu todo aquele lugar onde eles estavam. E de fato é assim que acontece nas nossas vidas. Mas todavia não podemos ter medo. Precisamos ter coragem e permitir com que o Espírito Santo ele entre na nossa vida. Porque de fato, se quisermos estar unidos ao Senhor, nós precisamos ter uma vida íntegra, uma vida que esteja unida ao Senhor. E somente o Espírito Santo será capaz de nos conduzir e nos guiar, para que de fato nós possamos ter uma vida integral, unida ao Senhor. Por isso mesmo, abrindo o nosso coração ao Senhor nesta noite, manifestando a Ele todo o nosso amor, nós precisamos assumir esta fé que o Senhor nos apresenta nesta noite. Mas é preciso ainda perceber aquilo que Jesus faz ao final do Evangelho. Depois de ter provado a Pedro, perguntando se ele o amava, depois de ter confiado a ele a missão de conduzir a igreja, Jesus como que diz para Pedro o que é que o esperava ao assumir esta missão que lhe fora confiada. É como se Jesus tivesse dito a Pedro: muito bem, você me ama, que bom que você aproveitou esta nova oportunidade de manifestar o seu amor a mim. Eu te confio a condução da igreja, mas esteja preparado, porque tu morrerás para poder manifestar a glória de Deus
entre os homens. Imaginemos a situação de Pedro ao receber esta bela notícia que o Senhor lhe dera, de que ele deveria morrer para poder glorificar a Deus. Isto Jesus diz a nós hoje. Se de fato for necessário, nós precisamos morrer, entregar a nossa vida por Jesus. Isso pode acontecer literalmente, morrer de fato. Mas nós precisamos a cada dia morrer para o pecado, para poder ressurgir para uma vida nova. De fato, aquele que se deixa conduzir pelo Espírito Santo não deve deixar espaço para o pecado. Deve morrer, de fato, sepultar o homem velho que há dentro de si, para poder permitir com que o homem novo renasça e testemunhe este Cristo ressuscitado que deve estar dentro dos nossos corações. E ao final de tudo isso, Jesus diz a Pedro: segue-me. Ou seja, Pedro confessou o seu amor a Jesus. Recebeu a missão de conduzir a igreja. Recebeu ainda o anúncio de que ele morreria para glorificar a Deus e manifestar esta glória entre os homens. E Jesus, como que para mais ainda testá-lo e provar a sua fé, ele diz: segue-me. É como se Jesus tivesse dito a ele: ainda está disposto a me seguir? Estás ainda disposto a me amar, a anunciar ao mundo a salvação, a assumir este encargo de chefia da igreja? Se estás disposto, vem e segue-me. E Jesus diz isso também a nós. Ele não nos prometeu uma vida fácil. Ele não prometeu para nós uma vida simples. Se quisermos de fato continuar a ser cristãos, precisamos ter a consciência das responsabilidades que cada um de nós estamos assumindo ao abraçar a fé. Mas é propriamente este Espírito Santo que nos dá coragem. Se de fato abrirmos o nosso coração e permitirmos com que a graça de Deus ela entre na nossa vida, nós não temeremos, mas teremos coragem e seremos fortalecidos para poder continuar anunciando este Evangelho da salvação. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, não percamos a esperança, não percamos a fé, mas tenhamos a coragem de assumir em nós a vida no Espírito e permitirmos com que seja o Espírito Santo a guiar as nossas vidas. Maria, a cheia de graça, disse o anjo ao saudá-la. Ela não temeu em assumir a missão e receber a graça do Senhor na sua vida. Por isso, ela é cheia de graça. Peçamos a ela para que também nós sejamos cheios da graça de Deus. Sejamos cheios do Espírito Santo e assim possamos anunciar com coragem, com parresia, com entusiasmo a boa nova do reino, para que também outros aceitem a Jesus em suas vidas e as deixem transformá-la. Amém.